No ar. Momento do Esporte, com Luciano Sena. Oferecimento, Senas Brindes e Sublimações. Suas lembranças personalizadas estão aqui. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Muito boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom dia para você que acompanhará mais este conteúdo informativo através das nossas redes sociais, para você que nos acompanha pelas nossas emissoras. O meu muito boa tarde, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. É sempre uma satisfação muito grande ter a sua agradabilíssima companhia aqui com a gente, onde nesta primeira hora destacaremos Campeonato Brasileiro. Tem Vascão entrando em campo agora, neste exato momento, na Arena Pantanal, em jogo que movimenta a 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Esta noite teremos outras duas partidas, também movimentando esta rodada, que já começou na terça-feira com a derrota do Fluminense. Ontem, derrotas de Flamengo e Botafogo. Olha, até aqui a rodada não está sendo nada boa para os clubes cariocas, hein? Então, quem sabe hoje o Vasco salve a pátria dos cariocas. Também vamos falar de Campeonato Brasileiro da Série B. Também destacaremos a heróica classificação da Seleção Brasileira Sub-23 nos Jogos Pan-Americanos. O Brasil na final, na luta por uma medalha de ouro, desde 1886 que isso não acontecia. Vamos também falar dos Jogos Pan-Americanos, falaremos de basquete, falaremos do novo Basquete Brasil, do basquete da NBA, atualizaremos também o quadro de medalhas dos Jogos Pan-Americanos em Santiago, no Chile, e, é claro, o esporte local e aquelas últimas notícias esportivas que circulam na rede. Tudo isso e muito mais é a partir de agora, portanto, vem comigo e vamos estar juntos nessa próxima hora de programa. Isso aí! Luciano Sena, o grito de gol de todas as torcidas. Muito bem, minha gente, estamos começando a mais esta edição do programa Momento do Esporte pelas emissoras e também através das nossas redes sociais. Como sempre, aquele recadinho de praxe, nunca é demais a gente lembrar a você que ainda não é inscrito a inscreverem-se em nossos canais, ativarem os sininhos de notificações, continuarem dando aquele like, aquele joinha, pois isso também é super importante para todo o conteúdo que a gente publica pelas nossas redes sociais, principalmente em nossos canais no YouTube. Curtam e compartilhem a nossa página e sigam-nos através das nossas redes sociais. É sempre muito bom, é sempre muito agradável ter a sua companhia, afinal de contas, você mesmo é a razão desta nossa programação e dessa nossa produção. Lembrando que você pode interagir com a nossa programação, fique super à vontade para participar, curtindo a nossa hashtag Momento do Esporte.
Inclusive, nós lançamos uma enquete que daqui a pouquinho eu vou falar para vocês. E também interagindo conosco, é claro, através do nosso número de WhatsApp, DDD 21 96507 8236. 21 é o nosso DDD, 965078236 é o telefone que você liga, participa, interage conosco, manda o seu alô, o seu recado, aquela sua crítica, sugestão, enfim, fique super à vontade e interaja conosco, pois o importante é ter você aqui do nosso lado para que possamos juntos fazermos a mais esta programação. Pelo horário de Brasília, são 17 horas e 5 minutos, 17 horas mais 5 minutinhos. A gente tem o primeiro destaque de hoje para falarmos do Vascão da Gama, o Vasco que está em campo. 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Movimento da rodada, que ainda teremos outras 2 partidas esta noite. Daqui a pouco a gente vai falar para você. Mas o nosso destaque a partir de agora é do Vascão da Gama, o Gigante da Colina. Vasco da Gama em campo na Arena Pantanal, o jogo que começou pontualmente às 17 horas, 5 minutos de bola rolando. No primeiro tempo, 0 para o Cuiabá, 0 também para o Vascão da Gama, jogo no comecinho, o Vascão jogando, precisando de um bom resultado, né? O Vascão nesta fase, o Vasco que precisa se reencontrar com a vitória. Vamos reagir, Vascão, vamos reagir para deixar essa incômoda zona do rebaixamento e poder manter-se na elite do futebol brasileiro. E mais uma vez, olha, o técnico argentino Ramon Dias está tendo muitos desfalques. O principal é Pablo Veguete, o artilheiro do time no Brasileirão, com 8 gols e que foi expulso na última partida diante do Goiás, desfalcando o Cruz Maltino agora à tarde, desde que foi contratado, hein, minha gente? E o técnico Ramon Dias, daqui a pouco a gente vai passar a escalação do Cruz Maltino, que já temos a escalação definitiva, e pelos lados do Cuiabá, o único desfalque que o técnico português Antônio Oliveira tem em sua equipe é o goleiro Walter, que foi suspenso pelo 3º cartão amarelo. João Carlos está substituindo o arqueiro. A equipe do Cuiabá, que tem pendurados Alain Imperior, Riquelme, Ranielli, Fernando Sobral, Daverson que está em campo, e o próprio treinador Antônio Oliveira também está pendurado. Pelos lados do Vascão da Gama, olha, meu Deus do céu, o que é isso, hein? Além de o técnico Ramon Dias não poder contar com Rossi, Marlon Gomes, Capasso e Deluca, que estão no departamento médico, Figueiredo e Miranda com a seleção do Brasil nos Jogos Pan-Americanos e Veguete e Jair suspensos, o treinador argentino também tem como pendurados, olha isso, gente, Barros, Gabriel Peck, Léo Jardim, Léo Pelé, Maicon, Marlon Gomes, Praxedes, Pumita Rodrigues, Ryan, Robson Bambu, Sebastião, Serginho, Zé Gabriel e Zé Vitor. Que é isso, hein? Praticamente o time inteiro do Vasco pendurado para esta partida. O Vasco, conforme ressaltamos, precisando de uma vitória. O Vascão precisa se recuperar na tabela de classificação para deixar a incômoda 18ª colocação e, quem sabe, brigar por uma permanência na elite do futebol brasileiro. Os resultados até aqui na rodada, daqui a pouco a gente vai passar, vamos destacar esta 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, que não começou nada boa, pelo menos por enquanto, para os clubes cariocas, e o Vasco também não conta com bons resultados dos jogos disputados até aqui. Bom, o Cuiabá está em campo com João Carlos no gol, Marcos Alexandre na lateral direita, dupla de zaga formada por Marlon e Imperior,
com Riquelme na lateral esquerda. No meio campo, 3 meias, que é o Denilson, Ranielli e Mineiro. E na frente, Cleison, Daverson e Isidro Pita. Esse mesmo Isidro Pita foi aquele que marcou o gol da vitória do Cuiabá semana passada em pleno estádio Newton Santos diante do Botafogo, hein? O líder Botafogo que ontem tropeçou, daqui a pouco a gente também vai falar. Uma formação do técnico português Antônio Oliveira, uma formação 4-3-3. Já o Vasco da Gama está em campo com Léo Jardim no gol, Paulo Henrique na lateral direita, dupla de zaga formada por Maicon e Michel, com Lucas Piton na lateral esquerda, um meio campo formado por Gabriel Peck na frente, o único volante é o Gabriel, na frente outros 4 meias, hein? Gabriel Peck, Praxedes, Paulinho e o Marcos, e na frente Ferreira como atacante, a formação do técnico Ramon Dias, um 4-1-4-1. Vamos ver o que é que o Cruz Maltino arruma esta tarde e noite lá em Mato Grosso, jogo válido pela 31ª rodada. Quem está apitando esta partida é o árbitro catarinense Ramon Abate Abel, auxiliado pelo assistente número 1, Bruno Bosquilha, que é do quadro da FIFA, assim como o árbitro, que é do Paraná, o Bruno Bosquilha é do Paraná, e também pelo Thiago Americano Labes, que é o assistente número 2 de Santa Catarina. A arbitragem de vídeo está sob a responsabilidade de Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral, que também é do quadro da FIFA de São Paulo. Portanto, o Vascão da Gama precisando desta importante vitória para se manter vivo na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, se manter na elite do futebol brasileiro para o ano que vem, né? Esperamos que essa equipe carioca não dê vexame. Então, o Vasco, né, precisando de um importante resultado esta noite. Agora a gente destaca o Campeonato Brasileiro nesta 31ª rodada, que começou na última terça-feira com a vitória do Bahia sobre o Fluminense 1-0, jogo disputado na Itaipava Arena Fonte Nova em Salvador. O Fluminense com o time todo reserva, uma equipe toda modificada, nem sequer o técnico Fernando Diniz, porque estava suspenso, comandou o time à beira do campo. O Bahia acabou vencendo com um gol de Everaldo aos 39 minutos do primeiro tempo. Um importante resultado para a equipe baiana, que cada vez mais se afasta da zona do rebaixamento, do fantasma do rebaixamento. E ontem tivemos outros resultados. No Beira-Rio, em Porto Alegre, Internacional e América Mineiro ficaram no empate em 1-1. Na Neoquímica Arena, em São Paulo, vitória do Corinthians 1-0 sobre o Atlético Paranaense. Também no Couto Pereira, em Curitiba, quem levou a melhor foi o Grêmio, que bateu o Coritiba por 2-1. Ontem em Brasília, no estádio Mané Garrincha, olha que resultado surpreendente e péssimo para as pretensões do Flamengo na atual temporada, hein? Uma temporada que já vem sendo muito contestada pelos vexames que até aqui a equipe tem apresentado. Ontem o Flamengo saiu na frente com gol de Pedro, mas levou a virada da equipe do Santos, que luta pela sobrevivência na elite do futebol brasileiro. O Santos, o Peixe, virou no segundo tempo com Nonato e Joaquim. Um detalhe dessa partida é que o Flamengo ainda teve Gerson expulso no primeiro tempo e Bruno Henrique no finalzinho da partida. Não pode Bruno Henrique perder a cabeça simplesmente porque levou um drible desconcertante do atacante venezuelano Soteldo, que deu-lhe uma caneta e ele ficou muito contrariado, muito furioso e peitou o árbitro. E olha, realmente o que aconteceu ontem demonstrou o tamanho desequilíbrio da equipe do Flamengo, que ainda além do mais, o Bruno Henrique,
ele se prejudicou porque ele já tinha dois cartões amarelos, levou o terceiro cartão amarelo e na sequência o vermelho. Então, pelo regulamento, há de se ressaltar isto, o atleta desfalcará o Flamengo nas próximas 2 partidas. Terá que cumprir 2 suspensões, uma pelo terceiro cartão amarelo e outra pelo cartão vermelho. Quer dizer, prejudicou o time do Flamengo. E ontem também cenas lamentáveis no término do jogo lá em Brasília, o mando de campo do Flamengo. Torcedores atirando objetos para dentro do gramado. Uma garrafa d'água, inclusive, atingiu o rosto do atacante Bruno Henrique, que ontem, eu não sei se o torcedor ficou revoltado com a sua expulsão ou se ele atirou para que atingisse o árbitro da partida, o Rafael Rodrigo Klein, do Rio Grande do Sul, ou se o objeto foi direcionado ao próprio Bruno Henrique, por revolta do torcedor. Eu sei que cenas lamentáveis no final da partida, certamente o árbitro, o Rafael Rodrigo Klein, deve ter relatado isso na súmula, e o Flamengo, além desses prejuízos de não poder contar com Gerson e Bruno Henrique, pode também receber uma punição, perder mando de campo, pode ter que jogar com portões fechados, sem a presença do torcedor, olha aí. Então são atitudes que acabam não justificando. Ontem também nós tivemos na Arena MRV, Arena do Galo, em Belo Horizonte, a importante vitória do Atlético Mineiro, 3-1 sobre o Fortaleza que ainda tenta de alguma forma superar a perca da Copa Sul-Americana. E ontem no estádio Newton Santos, que é isso, hein? Ontem virada do Palmeiras, 4-3 sobre o Botafogo. Mas a gente ainda continua falando de Flamengo, e falando de Flamengo, que é o rubro-negro mais querido do Brasil. Flamengo! O resultado ontem, conforme estávamos falando, né? Um resultado péssimo para o Flamengo, que ainda lutava pelo título, ainda tinha remotas esperanças, embora os próprios dirigentes e até a comissão técnica saiba que isso é algo praticamente, vamos dizer assim, impossível, até pela situação e os moles que o Flamengo vem dando, desperdiçando pontos importantes. Flamengo que já vinha de um resultado contrário diante do Grêmio em Porto Alegre. Ontem a segunda derrota seguida sob o comando do técnico Tite. E o técnico Tite ontem, na entrevista coletiva, ele tentou de alguma forma, né? Até porque não tem outra coisa a fazer senão isso, que é tentar encontrar uma justificativa para o que aconteceu ontem em Brasília, né? O técnico Tite ainda tentando dar explicações acerca do que é que pode ter acontecido ontem em Brasília. E a gente vai ouvir aqui trechos da sonora do Tite na entrevista coletiva de ontem, após o jogo em Brasília, o treinador tentando de alguma forma justificar o que é que pode ter acontecido, né? O treinador Tite. Vamos ouvir. Essa expulsão alterou um pouco o que você tinha planejado, e também uma análise até o momento da expulsão, né? São partes do jogo. O jogo ele tem diferentes momentos, diferentes etapas. E nós temos que ter maturidade para jogar nessas diferentes situações. Eu não vou entrar no mérito e vou deixar vocês da expulsão. Eu tenho a minha opinião. Independentemente disso, a nossa concentração, a nossa capacidade de foco, de isolar uma variável que não é nossa, que aí tem a direção, tem outros componentes a se manifestarem a respeito disso, mas que não justifica nós tenhamos uma instabilidade
nesse momento. A estabilidade que ela teve um pouquinho no momento do empate. Ela começou, a equipe fez 1-0, começou a organizar, criar mais oportunidades, deu bola no pau, teve infiltrações, aí ela tomou o gol, ela sentiu um pouco, ela está ainda nesse processo ainda de me conhecer e de ter essa estabilidade, independentemente dos momentos do jogo. Ela precisa disso. Isso é um crescimento enquanto equipe, isso é maturidade enquanto equipe. Isso deva ser desenvolvido, né? No segundo tempo, a gente trouxe e tentou manter os 3 atacantes no 4-2-3, fazendo depois, como as bolas do lado elas estavam entrando muito do Santos, a gente fez o 4-3-2, equilibrou a partida, teve mais posse de bola e no final acabou tomando gol. Tite, aqui do seu lado esquerdo, Gustavo Henrique, apesar de você nunca ter alimentado no torcedor do Flamengo a busca pelo título e sim a busca pela Libertadores, você teme de alguma forma pela frustração da arquibancada, passar para dentro do campo e acabar atrapalhando um pouco o teu grande objetivo que você disse quando chegou aqui, que é colocar o Flamengo na Libertadores? Você teme um pouco por isso? A realidade dos fatos nós temos que enxergar. O torcedor, é claro que ele fica frustrado. Gente, eu sou torcedor, eu fui torcedor e a compreensão ela tem. Nós, enquanto profissionais, a gente tem que saber absorver essas situações. Faz parte da maturidade. Jogar em cima da expectativa do grande clube, da grande marca, da necessidade do resultado, sim. Né? Mas ter a serenidade, ter a calma, ter a concentração para saber administrar tudo isso. Tite, boa noite. Você falou, após a partida, diante do Grêmio, que o treinador, até pela sua visibilidade, né, pela sua responsabilidade, né, também acaba, né, tendo a responsabilidade pelos resultados. Mesmo acreditando, na minha opinião, você sendo menos culpado nessa situação, nessas 2 derrotas seguidas, qual avaliação você faz desse Flamengo que você recebeu nesses seus 4 primeiros jogos no comando da equipe? O técnico Tite tem a responsabilidade igual aos outros. Não é a culpa, não tem culpa, não tem herói, não tem vilão nessa história. Não tem. Tem todos os responsáveis, o trabalho ali é gerido enquanto equipe e eu tenho a minha responsabilidade, sim. Tá aí, minha gente, a sonora, tá aí a sonora do técnico Tite, dando as suas explicações, mas, olha, o que não vai faltar são, como é que a gente pode dizer... São críticas, né? Neste começo, conforme o próprio treinador, ele deve ter a ciência, até mesmo antes de assumir o time do Flamengo, sabia dessa responsabilidade, sabia do que é dirigir equipes do futebol brasileiro como Flamengo, Corinthians, Palmeiras, que até pouco tempo, inclusive, o próprio técnico Abel Ferreira, antes desses últimos bons resultados, vinha sofrendo, faz parte do jogo. E o treinador, ele deve ter plena ciência acerca do que é dirigir uma equipe como Flamengo e Corinthians, até porque ele já tem bastante experiência, diga-se de passagem, por ter passado pelo Corinthians, que é outra equipe de massa, e ter conquistado, claro, os títulos mais importantes de sua carreira, né? Muito bem, agora também ontem o técnico Marcelo Fernandes, né, do Santos, ele ressaltou, foi a sua equipe que de uma forma heróica, né, o Santos conseguiu uma virada muito importante no jogo de ontem, lá no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Então, a gente vai ouvir também a sonora do técnico Marcelo Fernandes, da equipe do Santos Futebol Clube, que luta desesperadamente pela permanência na elite do futebol brasileiro. Vamos ouvir. Boa noite a todos. Primeiramente, eu quero deixar registrado
o que esses jogadores estão fazendo em termos de recuperação e a diretoria também, junto com o Galo, aí fizeram uma logística maravilhosa para a gente vir para cá segunda-feira. O pessoal ficou acho que 6 horas com a sua família e veio embora para Brasília. Tivemos 2 noites de sono, né, para a molecada aí, primordiais. Nós fizemos exames ontem e hoje até a hora do almoço e pegamos os resultados quando era 4 horas da tarde. E temos uma preocupação muito grande, pois já perdemos João Basso. Vínhamos de uma vergonha que passamos lá em Porto Alegre, foi muito duro aquilo, mudamos a chave de maneira rápida, contra o Curitiba, mas num campo molhado, e depois pegamos o Corinthians fora com outro campo molhado. Os jogadores estavam muito carregados. E a intenção no começo do jogo era colocar o Rincon de terceiro zagueiro, entendeu? Para nós manter nosso 3-5-2. Só que com o movimento, eu tinha feito a pré-eleição justamente na de 3-5-2 com ele por dentro, porque ele é um cara experiente, também estava com muita carga física, também era um lugar que ele poderia se expor menos, e ao mesmo tempo comandar bem ali atrás, que ele tem esse dom como capitão. Mas na pré-eleição nós já fizemos as 2 opções, tanto no 3-5-2, como se acontecesse, eu passei a pré-eleição também do 4-4-2, abrindo o Nonato e o Jean Lucas para o lado, jogando ele e o Rodrigo por dentro. E foi o que acabou acontecendo, né? Porque estavam sobrando 2 zagueiros lá atrás, a equipe estava um pouco desorganizada e não podia deixar o meio de campo dele jogar. Depois encaixou e viramos o primeiro tempo até com um jogador a mais, e empatando o jogo. Foi importante. E qual foi a outra pergunta, Bruno? Perdão. A torcida, cara, a gente só tem que agradecer, cara. A gente tomou de 7 lá em Porto Alegre, os caras continuaram ajudando a gente, dando moral, que vão com a gente até o fim. Porque eles também sabem quem está desse lado, sabe? Sabe que essa molecada está dando a vida por esse clube. Volto a dizer, não ganhamos absolutamente nada. Estamos numa briga para sair dessa situação incômoda, ainda estamos na situação incômoda, mas aqui tem muita humildade, simplicidade e não tem nenhum tipo de vaidade, sabe? Essa molecada merece demais, eu falo para eles porque estão honrando a camisa do Santos como nunca. A gente só é um parceiro deles e que tenta fazer as coisas mais breves e simples possíveis, estudando os adversários para que a gente saia o quanto antes dessa situação. Hoje foi um passo importantíssimo. Uma vitória como já tinha sido com o Palmeiras, com a equipe titular, e hoje contra o Flamengo a mesma coisa. Foi o que eu falei para eles, não é qualquer time que chega aqui ganha de um Flamengo, do jeito que tem essa equipe tão bem treinada, com um treinador que eu particularmente sou muito fã, professor Tite. E assim, cara, acho que valorizou muito tudo isso, pelo que eles estão fazendo no dia a dia e porque eles estão se dedicando ao clube. Acho que essa molecada está toda de parabéns. Tá aí o técnico Marcelo Fernandes enaltecendo, é claro, não tinha outra coisa a fazer, senão o técnico Marcelo Fernandes enaltecendo a vitória do Santos, uma vitória importante que mantém vivas as expectativas do Peixe para uma permanência na elite do futebol brasileiro, né? O Santos, com a vitória de ontem, continua na zona do rebaixamento. Daqui a pouco nós vamos passar é claro, a classificação para que você se mantenha atualizado, mas o Santos ainda brigando, assim como o Vasco da Gama, que vai empatando em 0-0 com o Cuiabá, 25 minutos de bola rolando no primeiro tempo lá na Arena Pantanal, em Mato Grosso. 0 para o Cuiabá, 0 também para a equipe do Vasco da Gama. Resultado que o Vasco vai precisar. O Cuiabá costuma complicar a vida de equipes adversárias, hein? Cuiabá costuma ser uma equipe que complica e muito a vida de equipes adversárias. Então, um resultado esta noite é de suma importância para que o Vascão da Gama mantenha-se vivo ali na elite do futebol brasileiro, né? Bom, são 17 horas 28 minutos, horário de Brasília, 17 horas e 28 minutos. Agradecendo a participação dos nossos amigos, o Paulo Emílio tá lá em Niterói ouvindo a gente. Também interagindo aqui através do nosso chat, minha amiga Mariana Lima, sempre deixando aquele alô e aquela saudação pra gente. O meu muito obrigado a todos vocês. Agora a gente vai falar do Botafogo, glorioso de General Severiano.
Tá aí o Fogão, o glorioso de General Severiano, que ontem não foi nada boa aquela... Olha, o Botafogo foi avassalador no primeiro tempo da partida, abriu 3-0, se tivesse marcado em 5 ou 6 gols não seria nenhum exagero. O glorioso que marcou com Eduardo, Tietê e Júnior Santos no primeiro tempo. No segundo tempo, o time voltou com uma postura que o Lúcio Flávio vai ter que dar explicações, hein? Vai ter que dar explicações o Lúcio Flávio, porque o Botafogo não foi a mesma equipe que atuou no primeiro tempo com aquela postura avassaladora. E a torcida tá meio agora ressabiada, né, minha gente? Porque o Botafogo já chegou a ter 12 pontos de vantagem em relação ao segundo colocado e agora vê essa distância encurtar para apenas 3 pontos. Apenas 3 pontinhos, se bem que o Botafogo ainda tem um jogo a menos, que é a partida que foi adiada contra o Fortaleza, que será disputada na data FIFA, né? O Fortaleza vai receber a equipe do Botafogo, o jogo será disputado no estádio Castelão, em Fortaleza, mas para quem já teve 12 pontos e bastante gordurinha, como a gente costuma dizer, para queimar hoje, olha os resultados, principalmente os 2 últimos resultados, com 2 derrotas em casa e muito doloridas, da maneira que foram, né? Inclusive para Cuiabá, e ontem da forma que foi uma virada épica da equipe do Palmeiras, que veio com uma postura totalmente diferente no segundo tempo e virou o jogo através de 2 gols de Hendrick, essa joia e jovem revelação que está indo embora, ano que vem está se transferindo para o Real Madrid. Também marcaram ontem Flaco Lopes e Murilo. O Botafogo ainda perdeu um pênalti. Ainda teve uma cobrança de pênalti desperdiçada pelo Tiquinho Soares. Ele que é o artilheiro do Campeonato Brasileiro, desperdiçou uma cobrança de pênalti. E a gente, é claro, quer saber o que é que o técnico interino Lúcio Flávio, o que é que ele tem a dizer acerca do que é que aconteceu ontem, né? Os jornalistas ontem o indagaram acerca do porquê o Botafogo ter vindo com uma postura totalmente diferente no segundo tempo, diferentemente do jogo avassalador, que volto a repetir, se o Botafogo tivesse feito 6-0 no primeiro tempo, ou pelo menos em 5, não seria nenhum exagero, porque jogou para isso, só que na segunda etapa nada parece que deu certo e a coisa desandou. Vamos ouvir o Lúcio Flávio em trechos da sua entrevista coletiva de ontem, após a derrota do Botafogo para o Palmeiras em pleno estádio Newton Santos, 4 para o Palmeiras, 3 para o Botafogo. Vamos ouvi-lo. Vamos ouvi-lo agora. Uma análise sobre a volta do Botafogo no segundo tempo, que foi completamente diferente do primeiro, no sentido de autocrítica. A gente já viu, né, que o próprio Botafogo fez algumas críticas à arbitragem, mas eu queria saber a autocrítica do Botafogo, especificamente desse jogo de hoje, com o resultado que foi no primeiro tempo e como voltou para o segundo tempo. Obrigada. Uma boa noite. Você colocou bem, né? O primeiro tempo onde a equipe fez, eu acho que assim, um jogo fantástico. Poderia ser 5, 6, nós perdemos gol sem goleiro, né? Inclusive. E até na altura, no intervalo, o que eu conversei com eles foi justamente o quê? Nós voltamos com atenção, porque apesar de ter o resultado ali, nós tínhamos ainda mais um tempo pela frente
E uma das formas que o adversário poderia entrar no jogo era caso nós também perdêssemos algum jogador. Nós tínhamos o Cuesta, por exemplo, com amarelo, nós tínhamos um pouco essa preocupação e acabou que nós tomamos um gol cedo, talvez até pela característica do nosso time de querer fazer uma reposição rápida. A bola estava em nosso controle, tentamos uma transição, eles recuperaram, tivemos 2 ou 3 oportunidades até para fazer uma falta tática, não fizemos e tomamos o gol. E aí ficou esse tempo até a expulsão, só que além da expulsão, logo 7 minutos depois teve, né, a penalidade, que inclusive nós poderíamos ter feito o 4º gol, e aconteceu uma sucessão em relação ali à penalidade, né, do erro, entra muito essa questão da parte do equilíbrio do jogo, da parte emocional. Nós tomamos os gols ali muito rápido e aí essa foi uma situação difícil para controlar, né? Porque o Palmeiras é uma equipe que, até por característica, faz muito essas bolas dentro da área, e eles conseguiram ir aproveitando nesse sentido. E esse final de jogo faltou um pouco, até no momento ali que estava o jogo empate, talvez um controle nosso, em determinados momentos até para fazer uma cobrança de falta, segurar um pouquinho mais o tempo, né? Porque nós tínhamos já um jogador a menos e o adversário com o ímpeto do jogo. Então, faltou realmente isso e a falha, né, coletiva no sentido da bola parada que acabou culminando nessa derrota. E aí, convenceu? O que é que vocês acharam? Convenceu esse argumento do técnico do Botafogo, o Lúcio Flávio, né? Ele tentou de alguma forma dar explicações, né, acerca do que é que aconteceu ontem, né? Algo assim inexplicável até em função de tempos distintos. Botafogo jogou um tempo e a equipe do Palmeiras jogou o segundo tempo. O primeiro tempo foi do Botafogo. Até a expulsão do Adrielson, que foi expulso ontem, vai desfalcar, é uma falta considerável para as próximas partidas, principalmente porque o Lúcio Flávio terá que improvisar no próximo jogo do Botafogo, é o clássico diante do Vasco da Gama em São Januário. E o Vasco lutando desesperadamente para deixar essa incômoda zona do rebaixamento, ainda sonhando com uma permanência na elite no ano que vem. Agora, são explicações que a torcida meio que não aceita muito, né, minha gente? Porque foram posturas distintas do alvinegro, que, se não tomar cuidado, vai ver a taça escapulir entre os dedos, hein? E é o que nós ressaltamos há pouco. O Botafogo já chegou a liderar o campeonato com 12 pontos sobre o segundo colocado. Hoje, apesar de ter um jogo a menos, vê essa distância ser encurtada para apenas 3 pontos, se bem que ainda tem uma partida a cumprir, que será o jogo diante da equipe do Fortaleza. E o técnico Abel Ferreira, vamos ouvir o que é que o Abel Ferreira falou dessa superioridade, um placar realmente histórico ontem em pleno estádio Newton Santos. Para aqueles mais otimistas, eu acho que, olha, o time ir para os vestiários da maneira que foi, perdendo por 3-0 e tendo levado um baile do Botafogo, nem o mais otimista acreditaria que uma equipe fosse capaz de, sei lá, de virar a partida, embora saibamos que no futebol tudo possa acontecer, né? Agora, a gente abriu uma enquete exatamente referente a esse tema. Com a derrota de ontem, você acha, você que pode curtir a nossa hashtag Momento do Esporte, você acha que o título do Botafogo pode estar ameaçado? Pelo menos de acordo com o que você vem analisando acerca, principalmente dessas duas últimas partidas. E também essas partidas do Palmeiras
mostram que o Palmeiras está com postura de campeão? Será, minha gente? Eu quero ouvir a sua opinião, curtindo a nossa hashtag lá no Twitter. Você participa dando a sua opinião, Momento do Esporte, interagindo conosco através das nossas redes sociais. E agora a gente vai ouvir a sonora do técnico Abel Ferreira, ontem à noite também no Rio de Janeiro, após a heróica, épica vitória, uma vitória que realmente vai ficar na história do time alviverde, 4-3 para a equipe do Botafogo. Vamos ouvi-lo. E vai falar ao vivo após essa... Você, hein? Pelo que não fez no primeiro tempo, pela forma com que construiu no segundo, né? Você, inclusive, volta do primeiro para o segundo sem alterações e o time reage mesmo assim. E só uma questão de a gente ouvir também o outro lado da moeda, né? Porque o John Textor saiu reclamando muito da arbitragem do campo, criticando o presidente da CBF e tal, pedindo até a renúncia do presidente Edinaldo. Eu queria saber só a sua percepção sobre o lance da expulsão do Adrielson, por favor. Boa noite. São três perguntas. Falar do Textor, eu já disse, para mim é um dos melhores presidentes que está aqui no Brasil. Só que o futebol tem disto, tem muitas emoções e quando o jogo está quente, por isso é que eu acho que às vezes os jornalistas não entendem, porque não estão ali, não sentem o que nós sentimos. Vocês viram o central, o zagueiro do Botafogo a sair e a chutar o microfone, porque são momentos muito intensos e só sente quem lá está dentro. Por muito que o jornalista, ou o meu pai, ou a minha mãe queira sentir, é impossível. Ninguém sabe o que é ser mãe, só as mulheres é que sabem o que é ser mãe, porque sentem. E, portanto, esta parte emocional nós temos que entender. E para vos dizer, o errar não é o problema. O errar é se nós não percebermos que erramos. E eu já falei com ele, com o presidente do Botafogo, como eu acho que já o disse isso publicamente, portanto não é a primeira vez que eu estou a dizer isto. Acho sinceramente que é um dos melhores presidentes do futebol brasileiro e o futebol brasileiro precisa de pessoas como ele. O que ele diz em relação a tudo o resto, eu não vou... tenho a minha opinião em relação àquilo que ele disse, mas eu sei que se eu disser aquilo que eu penso, é melhor eu não dizer aquilo que eu penso, porque não é minha função. Mas em relação àquilo que se passou entre nós os dois, está completamente sanado, resolvido. Ele sabe o que é que eu penso sobre ele como presidente e entendo perfeitamente, são momentos muito duros. Eu também já perdi de virada, já fiquei fora de duas semifinais da Libertadores. E entroncando aqui na tua segunda pergunta, a diferença é que nós hoje na segunda parte conseguimos fazer golos, com o Boca Juniors não conseguimos, não fizemos 4, fizemos 5, sendo que um estava fora de jogo. A primeira parte não correu bem, por isso é que eu não fiz alterações, porque o nosso encaixe defensivo, o Botafogo, nós sabíamos que eles jogavam com dois médios, com o Carlos Eduardo mais próximo do Tiquinho, mas o que aconteceu, eles espetaram bem os dois pontas e o Tiquinho e o Carlos Eduardo andaram para trás, o que nos dificultou no início. Nós não conseguimos marcar a saída nem do zagueiro nem do lateral deles, e portanto isso aí é um erro tático, foi um erro tático e tática de treinador. Mas a forma como nós sofremos os golos, o primeiro golo é uma transição do adversário, o segundo golo é um escanteio e o terceiro golo é a prova da nossa desorganização e a falta de inspiração na primeira parte. É um lançamento do lado esquerdo do Rios, vai passar para o Veiga, que lança para as costas, demonstra bem a nossa falta de equilíbrio nesse momento. E respondendo à terceira pergunta, não é só uma equipa no Brasil capaz de fazer o que nós fizemos aqui, quer gostem ou não, quer a gente ganhe títulos ou não, só uma equipa capaz de fazer este tipo de jogos, que é a nossa, e mais uma vez esta equipa mostrou a mentalidade que tem, a força que tem, e foi uma vitória importante para nós,
O objetivo não se vai alterar, é um jogo de cada vez, em cada jogo jogar para ganhar. É verdade, a expulsão, eu fiquei, no mínimo tinha que haver um amarelo ali, no mínimo, e o árbitro não deu nada e depois transformou-se numa expulsão. Eu já apanhei muito do STJD, muito, e apanhei, e outros colegas meus fizeram o mesmo que eu e tiveram não a mesma penalização do que eu, mas eu guardo tudo, como disse, eu perdoo toda a gente, mas não me esqueço de nada. Tá aí, minha gente, a sonora do Abel Ferreira, que não perde a expectativa, não perde a oportunidade de dar aquela alfinetada. É claro que em algumas coisas ele tem razão, em outras nem tanto assim, em outras ele exagera um pouco. É uma característica do técnico Abel Ferreira, ressaltando a grandeza da sua equipe, que é algo que é indiscutível, né? Então, um resultado importante que mantém o Palmeiras ali coladinho exatamente no líder Botafogo e agora com uma distância de apenas 3 pontos. 4-3 foi o resultado, 4 para o Palmeiras. Agora estão jogando Cuiabá e Vasco, Vasco da Gama e Cuiabá. Vamos dar uma passada aqui no resultado dessa partida. 43 minutos de bola rolando no primeiro tempo na Arena Pantanal, em Mato Grosso. 0 para o Cuiabá, 0 para a equipe do Vasco da Gama. Também às 18 horas, daqui a pouco, tem no estádio da Serrinha, em Goiânia, Goiás e Red Bull Bragantino. E às 20 horas, no estádio do Morumbi, São Paulo e Cruzeiro. A classificação do Campeonato Brasileiro é a seguinte: na primeira colocação, Botafogo com 59 pontos. Na segunda, o Palmeiras, que com a vitória de ontem encostou de vez, 56 na segunda colocação. Na terceira, o Grêmio com 53. Na quarta, o Atlético Mineiro com 52. Na quinta, o Red Bull Bragantino com 52. O Flamengo está ali no limite da luta por uma vaga na Libertadores do ano que vem. Hoje, se o campeonato terminasse agora, o Flamengo disputaria a pré-Libertadores, assim como o Red Bull Bragantino. O Flamengo é o 6º colocado com 50 pontos, estacionou nos 50 pontos. Na 7ª colocação, o Atlético Paranaense com 49, na 8ª, o Flusão com 45, o Fluminense vivendo os últimos momentos de expectativa antes da grande decisão do próximo sábado contra o Boca Juniors no Maracanã. Na 9ª colocação, Fortaleza com 42. Na 10ª, o Cuiabá com 40, vai somando um pontinho e chegando aos 41. Na 11ª, o Corinthians com 40. Na 12ª, o São Paulo, que joga também daqui a pouco, com 39. Na 13ª, o Internacional também com 39 pontos. Na 14ª colocação, o Bahia com 37. Na 15ª, o Santos com 37. Na 16ª, o Cruzeiro, que enfrenta o São Paulo daqui a pouco no Morumbi, com 37, no limite, hein? Aí vem a zona do rebaixamento. Na 17ª colocação, o Goiás com 32. O Vasco com o empate na 18ª colocação também está chegando aos 32 pontos. Na 19ª, o Coritiba com 23 e na 20ª, o América Mineiro com 20. E daqui a pouco tem Goiás e Red Bull Bragantino, jogo que será disputado no estádio da Serrinha, em Goiânia. A gente já tem uma prévia das duas equipes que deverão ir a campo daqui a pouquinho. A equipe do Goiás, o Goiás Esporte Clube, para esta partida, né? O Goiás que vem de um empate contra o Vasco, também no estádio da Serrinha, espera somar 3 pontos para sair da zona do rebaixamento. A equipe goiana tem 32 pontos e trava uma disputa direta contra Santos e Vasco para não ser rebaixado. O técnico Armando Evangelista não poderá contar com o zagueiro Bruno Melo, suspenso,
e deve promover a entrada de Sidmar. No ataque, Matheus Babi, autor do gol de empate contra o Vasco, ganha a vaga de João Magno. Outra possível mudança é a entrada de Vinícius no lugar do argentino Palácios. E sendo assim, o Goiás deve ir a campo com Tadeu no gol, Maguinho na lateral direita, dupla de zaga formada por Lucas Halter e Sidmar, com Hugo na lateral esquerda, um meio-campo composto por William Oliveira, Morelli e Guilherme Marques, e na frente, Alano, Vinícius e Matheus Babi. Pendurados, Palácios, Diego, Rafael Guzzo, Alisson e João Magno, pelos lados do time que é comandado por Armando Evangelista. Agora vamos saber também como é que pode ir a campo a equipe do Red Bull Bragantino. As escalações ainda não saíram, costumam sair 1 hora antes do jogo, né? O Red Bull Bragantino deve ir a campo com Cleiton no gol, Andrés Hurtado na lateral direita, dupla de zaga formada por Realpe, Léo Ortiz, com Juninho Capixaba na lateral esquerda, um meio-campo composto por Matheus Fernandes, Jadson Silva e Lucas Evangelista, e na frente Matheus Gonçalves, Vitinho e Eduardo Sacha. A arbitragem desta partida estará sob a responsabilidade do árbitro pernambucano Rodrigo José Pereira de Lima. Ele será auxiliado pelo assistente 1 Kleber Lúcio Gil, de Santa Catarina, e por Francisco Chaves Bezerra Júnior, também de Pernambuco. A arbitragem de vídeo será de Daniel Nobre Bins, do quadro da FIFA do Rio Grande do Sul. Um pouco mais tarde teremos São Paulo e Cruzeiro se enfrentando no estádio do Morumbi, o tricolor paulista, que costuma derrapar quando joga fora de casa, hein? O tricolor do técnico Dorival Júnior se apega à volta ao Morumbi para se aproximar do fim da luta contra o rebaixamento. Olha isso, minha gente, o São Paulo ainda corre riscos de rebaixamento, hein? 39 pontos tem o tricolor paulista, uma distância para o Z4 relativamente segura, e a vitória diante do torcedor servirá praticamente para decretar férias para o campeão da Copa do Brasil. O Cruzeiro vem em alta para o jogo, venceu o clássico diante do Atlético Mineiro por 1-0 e o confronto contra o Bahia por 3-0, ganhando respiro contra o rebaixamento. A equipe mineira que abriu uma gordura para o Z4 e busca garantir a permanência na elite nas próximas partidas. A Raposa, que tem 37 pontos e vê a partida no Morumbi daqui a pouco como outro confronto direto. Sendo assim, Dorival Júnior deve levar a campo. Vamos ver aqui o time que Dorival Júnior deve levar a campo daqui a pouquinho, às 20 horas. Rafael no gol, Rafinha na lateral direita, dupla de zaga formada por Arboleda e Lucas Beraldo, com Caio Paulista atuando na lateral esquerda, um meio-campo composto por Pablo Maia, Michel Araújo, Rodrigo Nestor e Rames Rodrigues, e na frente Luciano e Erisson. Dorival Júnior tem como desfalques Galopo, Igor Vinícius, Marcos Paulo, entregues ao departamento médico, recuperando-se de lesões. Patrick, que está com a seleção brasileira sub-23. Caleri, também entregue ao departamento médico. Moreira, com estiramento na região posterior da coxa direita. E Lucas Moura, hein? Com estiramento na região posterior da coxa esquerda. E os pendurados do tricolor para esta partida, quem são, hein? Alisson, Diego Costa, Gabriel Neves, Marcos Paulo, Michel Araújo, Patrick, Raí Ramos, Rodrigo Nestor, Wellington Rato, Luciano e Erisson. Já a equipe do técnico Zé Ricardo, a Raposa, deve levar a campo uma formação com Rafael Cabral no gol, William na lateral direita,
Dupla de zaga formada por Neres e Luciano Castan, com Marlon na lateral esquerda. Na frente, no meio-campo, Machado, Matheus Jussa e Lucas Silva. E na frente, um trio de ataque composto por Matheus Pereira, Arthur Gomes e Bruno Rodrigues. Zé Ricardo não poderá contar com Ramiro, Rafael Bilu e Kaique, que estão entregues ao departamento médico, Nicão com impedimento contratual e Gilberto afastado do grupo. Pendurados, Arthur Gomes, Lucas Silva, Neres e Rafael Elias. A arbitragem desta partida será de Goiás. Apita o jogo Wilton Pereira Sampaio, que é do quadro da FIFA, auxiliado pelos assistentes Vitor Hugo Imazo dos Santos, do Paraná, e Leone Carvalho Rocha, de Goiás. O quarto árbitro será Tiago Lourenço de Matos, de São Paulo, e Rodrigo Nunes de Sá será o árbitro de vídeo para esta partida. Jogo às 20 horas no estádio do Morumbi. São Paulo buscando um bom resultado para, quem sabe, né, se distanciar de vez da zona do rebaixamento. Agora a gente também fala da Série B. A Série B que tá pegando fogo, né? Ontem teve uma partida no estádio Antônio Ascioli, em Goiânia. Atlético Goianiense e Novo Horizontino ficaram no 0-0, ou melhor, 2-2. 2-2, Atlético Goianiense 2, Novo Horizontino 2. Rômulo marcou 2 vezes para o Novo Horizontino e Luiz Fernando e Alix Vinícius marcaram para a equipe goianiense. Jogo da 35ª rodada, movimentando a 35ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A gente também fala da Seleção Brasileira Sub-23. O Brasil está na final do torneio dos Jogos Pan-Americanos em Santiago, no Chile. Ontem o Brasil bateu o México por 1-0, levou sufoco, hein? Os comandados do técnico Ramon Menezes levando sufoco, mas mantendo uma escrita até aqui na competição, 100% de aproveitamento e uma invencibilidade sem levar gols. Brasil que chega para a grande decisão sem levar gols. Ontem 1-0, gol contra do zagueiro Tony Leone da equipe mexicana foi o suficiente para classificar a seleção brasileira à grande decisão dos Jogos Pan-Americanos. 1-0 diante do México. E o goleiro Mikael, hein? O goleiro Mikael, ele ontem falou em entrevista, numa entrevista coletiva, o goleiro Mikael, falando de importantes defesas que fez na partida de ontem. Na partida de ontem, minha gente, dos Jogos Pan-Americanos, hein? Goleiro Mikael da seleção brasileira. Brasil venceu, garantiu o passaporte, né? Brasil que pegará agora a seleção do Chile. O Chile, que será o adversário do Brasil no próximo sábado. A decisão do torneio dos Jogos Pan-Americanos será no próximo sábado, lá em Santiago, no Chile. Vamos ouvir aí um trecho da entrevista do goleiro Mikael. Goleiro Mikael que ontem fez defesas importantes, garantindo a classificação à seleção brasileira. Vamos tentar ouvir aqui a sonora do goleiro Mikael. Uma atuação incrível, muitas defesas, principalmente aquela de cabeça ali no final que você foi buscar no cantinho. Fala um pouco, avalia essa sua atuação e a importância dela para a classificação para o Brasil. Parabéns por essa vaga na final. Eu quero primeiramente agradecer a Deus, né? Acho que fui ali feliz em algumas defesas, pude ajudar a nossa equipe
em alguns momentos do jogo, fui decisivo ali dentro de campo. E agora eu acho que é virar a chavinha, né? Focar na final, que buscar esse ouro que faz 36 anos que o Brasil não ganha esse ouro. Vamos virar a chavinha e focar totalmente na final agora. Todas as defesas que você fez, qual foi a mais difícil na sua visão? Eu acho que aquele cabeceio ali no canto, eu acho que fui muito feliz na defesa, viemos trabalhando muito forte, toda a nossa preparação foi muito bem trabalhada, né? Ramon é um excelente treinador que nós temos, eu acho que nós exalta essa vitória a ele merece pra caramba essa vitória e vamos em busca do ouro. Tá aí, minha gente, o goleiro Micael, né, do Atlético Paranaense, há de se ressaltar, goleiro da Seleção Brasileira Sub-23, o Brasil na final, 1-0 sobre o México ontem, gol contra de Leone, e o Brasil vai encarar o Chile, a seleção anfitriã, né, Brasil encarará o Chile no próximo sábado. O Brasil não sofreu gols, estreou vencendo os Estados Unidos por 1-0, depois bateu a Colômbia por 2-0 e depois a seleção de Honduras por 3-0 e ontem mais uma vitória, 1-0 sobre o México. Então o goleiro Micael foi destaque, né? O Brasil vai enfrentar o Chile no próximo sábado às 20 horas, jogo que será disputado no estádio Sausalito, em Vinha del Mar. Agora a gente fala da seleção chilena, mas a seleção feminina, que também está na decisão dos Jogos Pan-Americanos. E olha, que assunto interessante, hein? O Chile não terá goleiras disponíveis para a disputa do ouro no feminino dos Jogos Pan-Americanos. A grande final será amanhã, às 20 horas, no estádio Elias Figueroa Brander, em Valparaíso, no Chile, contra o México. As decisões do torneio de futebol, tanto do masculino quanto do feminino, né? Teremos o Brasil enfrentando o Chile. O Brasil enfrentará o Chile no masculino e o Chile, no feminino, enfrentará o México. É isso aí, pessoal. Agora a gente vai fazer o nosso primeiro intervalo comercial, né? Já passamos até da hora, já estamos aqui na espreita. Daqui a pouco a gente volta para destacarmos as outras modalidades esportivas. Vamos falar de basquete, Novo Basquete Brasil, basquete da NBA e também outros destaques. Continue aqui antenado com a gente, não saia daí. Até já!
Cenas, Brindes e Sublimações, suas encomendas estão garantidas. Lembranças personalizadas para você e sua empresa com preços acessíveis. Ligue e faça uma consulta pelo WhatsApp DDD 21 97313 1717 ou acesse a página Márcia Cena Sublimação no Facebook. Os antenados no lance. A nova sensação do rádio esportivo brasileiro. Foi rapidinho, né, minha gente? Estamos de volta para este nosso segundo bloco do programa Momento do Esporte. Lembrando sempre que você pode interagir conosco através da nossa hashtag, curtindo a nossa hashtag Momento do Esporte, ou também através do nosso número de WhatsApp, DDD 21 96507 8236. 21 é o nosso DDD, 96507-8236 é o telefone que você liga, manda o seu alô, o seu recado, o seu vídeo, interage conosco, faz a sua crítica, elogio, sugestão, enfim. Fique super à vontade para participar da nossa programação. Bom, agora a gente fala do basquete, começando pelo Novo Basquete Brasil. Jogos disputados ontem. Tivemos a vitória do Paulistano. Aliás, essas partidas são as de hoje, né? Teremos... hoje já tivemos a vitória do Paulistano, 71-52, sobre o São Paulo. Ontem nós tivemos um jogo disputado que foi a vitória do Vasco, 68-63, sobre o Caxias do Sul. Hoje o Paulistano bateu o São Paulo por 71-52 e daqui a pouco às 19h30 teremos Unifacisa e Bauru. Pela NBA, ontem nós tivemos vitória do Toronto Raptors 130-111 sobre o Milwaukee Bucks. Também tivemos a vitória do Portland Trail Blazers 110-101 sobre o Detroit Pistons. Também tivemos a vitória do Cleveland Cavaliers 95-89 sobre o New York Knicks. Vitória do Brooklyn Nets 109-105 sobre o Miami Heat em Miami. Vitória também do New Orleans Pelicans 110-106 sobre o Oklahoma City Thunder. Vitória do Atlanta Hawks em Atlanta, 130-121 sobre o Washington Wizards. Também vitória do Boston Celtics em Boston, 155-104 sobre o Indiana Pacers. Em casa, o Houston Rockets bateu a equipe do Charlotte Hornets por 128-119. Também vitória do Minnesota Timberwolves, 110-89 sobre o Denver Nuggets. Em Dallas, o Dallas Mavericks também bateu a equipe do Chicago Bulls por 114-105. E vitória do Utah Jazz, 133-109 sobre o Memphis Grizzlies. Hoje teremos outras partidas às 20 horas em Filadélfia. O Philadelphia 76ers recebe a equipe do Toronto Raptors. Às 21 horas em Nova Orleans, o New Orleans Pelicans recebe o Detroit Pistons. Em Utah, às 22 horas, o Utah Jazz recebe o Orlando Magic. O jogo entre New Orleans Pelicans e Detroit Pistons acontecerá às 21 horas. E às 23 horas, em Phoenix, o Phoenix Suns recebe a equipe do San Antonio Spurs. Hora de falarmos dos Jogos Pan-Americanos, atualizando o quadro de medalhas. O quadro de medalhas dos Jogos Pan-Americanos é o seguinte, hein? Temos o quadro de medalhas para atualizarmos para você. Na primeira colocação, os Estados Unidos,
com 85 medalhas de ouro, 49 de prata e 58 de bronze, totalizando 192 conquistas de medalhas. O Brasil ocupa a segunda colocação com 40 de ouro, 53 de prata e 43 de bronze, totalizando 136. Na terceira colocação, México, com 36 medalhas de ouro, 23 de prata e 38 de bronze, totalizando 97. Na quarta colocação, o Canadá, com 35 medalhas de ouro, 34 de prata e 47 de bronze, totalizando 116. A gente sempre ressalta que o critério para a posição no quadro de medalhas são as medalhas de ouro, de prata e, por último, de bronze, nessa ordem. Na quinta colocação, a Colômbia possui 15 medalhas de ouro, 24 de prata e 16 de bronze, totalizando 55. Cuba ocupa a sexta colocação com 14 medalhas de ouro, 11 de pratas e 10 de bronze, totalizando 35. O Chile ocupa a sétima colocação com 8 medalhas de ouro, 19 de prata e 17 de bronze, totalizando 44. Na oitava colocação, o Peru, com 8 medalhas de ouro, 3 de prata e 13 de bronze, totalizando 24. A Argentina é a 10ª colocada, com 4 medalhas de ouro apenas, 15 de prata e 18 de bronze, totalizando 37. O Equador na 11ª colocação com 4 medalhas de ouro, 8 de prata e 12 de bronze, totalizando 24. Na 12ª colocação, a Venezuela com 3 medalhas de ouro, 9 de pratas e 9 de bronze, 21 medalhas conquistadas. O Uruguai ocupa a 14ª colocação com 2 medalhas de ouro, 2 de prata e 2 de bronze, totalizando 6. A Bolívia na 15ª com 2 de ouro, 1 de prata e 2 de bronze, totalizando 5. E as Bahamas são as últimas. Aliás, El Salvador é a última delegação que conquistou até aqui 1 medalha de bronze apenas. Assim como as Bahamas e assim como as Bermudas. Aí a classificação do quadro de medalhas para você. No próximo bloco a gente volta para destacarmos o esporte local e aquelas últimas notícias esportivas que circulam na rede. Portanto, continue aqui antenado com a gente e não saia daí. Até já. Cenas, brindes e sublimações, suas encomendas estão garantidas. Lembranças personalizadas para você e sua empresa com preços acessíveis. Ligue e faça uma consulta pelo WhatsApp DDD 21 97313 1717 ou acesse a página Márcia Cena Sublimação no Facebook. Informações do mundo do esporte como você nunca viu. É com a equipe Os Antenados no Lance. Sabemos torcer. Pronto, foi rápido. É só o tempo de a gente tomar um gole d'água, molharmos a garganta e só, né? É vapt-vupt, como dizia o professor Raimundo na escolinha, a famosa escolinha do professor Raimundo. É vapt-vupt aqui, o que importa é estarmos juntos nessa agradabilíssima companhia. Agora a gente destaca o esporte local. Vamos falar do esporte local.
destacando o que é que aconteceu nos últimos dias de esporte local. A equipe feminina de futebol de salão da Associação Esportiva de São Gonçalo enfrenta o Cavaleiros Footboys Club no próximo domingo no Centro de Treinamento do Macaé pela segunda rodada do Campeonato Estadual. Jogo marcado para começar a partir das 15 horas. Então, tem essa importante partida que marca a segunda rodada do Campeonato Estadual de Futebol Adulto Feminino, hein, minha gente? Na tabela divulgada no site da Liga Niteroense de Desportos, a decisão do Campeonato Niteroense de Futebol Sub-17 será hoje, hein? Aliás, amanhã. Aliás, é hoje, foi hoje, envolvendo as equipes do Tropes e também no Niterói. Pedimos desculpas. Foi hoje às 11 horas, só que a gente ainda não tem o resultado desta partida para passarmos para você. O segundo compromisso da Liga Desportiva Caramba na Copa Rio Sub-20 de futebol feminino será na próxima quarta-feira, dia 8. O adversário será o América e a partida está prevista para o Campo dos Cordeiros, em Santa Isabel, um bairro de São Gonçalo. A bola começa a rolar às 15 horas. Na estreia, o alvinegro gonçalense derrotou o Bangu por 3-1 de virada, com gols de Eixila Pichote e Lohane. A equipe do Caramba construindo a sua história na competição. A terceira rodada da fase de grupos da Taça das Comunidades de Futebol Society Adulto Feminino será no próximo sábado na Arena Porto do Rosa, com bola rolando às 8 da manhã. A programação é a seguinte: às 8 horas, Veríssimo e Vem Quem Gosta. Às 9 horas, Escadão e Projeto Maria Vaz. Às 10 horas, Instituto Éder Fé e Movimento Jovem de São Gonçalo. E às 11, Felpe e EFAS. Então, esses os confrontos do próximo final de semana. O Império Futebol Clube entrou na quadra no dia de hoje para enfrentar o Resende na categoria Sub-11 da Liga Magiense de Desportos, categorias Sub-9 e 13. Os jogos foram válidos pela fase de bronze pelo Campeonato Carioca de Futsal. Os resultados no ginásio Colégio Pericá, no bairro do Rocha, em São Gonçalo, foram os seguintes: 2-1 do Resende no Sub-11, 7-4 da Liga Magiense de Desportos no Sub-13 e 2-0 para a Liga Magiense de Desportos no Sub-9. Agora uma última notícia. Olha, o Botafogo, pelos lados do Botafogo, o presidente, o mandatário da SAF alvinegra, John Textor, ele foi denunciado pelo Tribunal de Justiça Desportiva e vai responder, hein? Ontem, as declarações, ele publicou em suas redes sociais de que o Botafogo foi prejudicado e até roubado pela arbitragem ontem do Braulio da Silva Machado, que registrou em súmula. Ontem o Botafogo teve o zagueiro Adrielson expulso, O mandatário chegou a dar declarações um tanto quanto polêmicas e ele foi denunciado pela Procuradoria do Tribunal de Justiça Desportiva e vai responder. Então, não é assim, as pessoas não podem sair falando aquilo que querem, minha gente? Desde que, tudo bem, a liberdade de expressão, ela é permitida desde que você não ultrapasse limites e não ofenda as pessoas. Ontem, inclusive, ele chegou até a sugerir
que o presidente da CBF, o Edinaldo Rodrigues, fosse substituído. É isso aí, a gente vai ficando por aqui, agradecendo mais uma vez a quem teve a oportunidade de estar aqui conosco nessa mais de uma hora de programação hoje, uma programação excepcional para compensar o dia de ontem. Nós tivemos um pequeno probleminha técnico e não pudemos ir ao ar, pedimos até desculpas por isso. Amanhã estaremos de volta, se Deus quiser, no nosso horário habitual, que é às 18 horas, pelo horário de Brasília. Então, a todos vocês, uma ótima noite, toda a nossa solidariedade às famílias, né? Hoje é uma data triste, comemora-se o Dia de Finados, feriado nacional. A gente quer prestar toda a nossa solidariedade às famílias. É sempre bastante complicado perder entes queridos, mas que Deus abençoe o coração de todos vocês e que conforte-os. Saúde e paz a todos, uma ótima noite, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser.